Queridos, abra a sua Bíblia ou acompanhe através da projeção o texto que vamos ler, que se encontra no Evangelho, ou melhor, no Evangelho não, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Vamos ler o verso 3 e o verso 4. Estou muito feliz de retornar à igreja, estive 2 domingos fora, um período de férias que foi muito bom, muito bom. Pude curtir a família, descansar, ir à praia, ir para o campo, fazer tudo o que eu gosto, e eu me sinto muito privilegiado. Que o Senhor tem me dado a oportunidade de, junto com a minha família, e mais ainda, em ver a igreja acontecendo, sendo igreja. Agradeço muito a vida do João e do Edu, nossos presbíteros, e de toda a equipe que serviu. Eu, apesar de estar de férias, eu acompanhava, né? Eu fui a uma igreja irmã, num domingo, para cultuar com a Renata, e uma das fotos que tiraram, estava a Renata adorando e eu com o celular, né, acompanhando o nosso culto aqui, né? Porque a gente não consegue ainda se desprender totalmente, né? Então, acompanhe pelo celular, pelo YouTube, pelas câmeras da igreja, e eu vi que foi tudo muito bom. Deus falou profundamente ao meu coração, e foi maravilhoso poder participar também através do YouTube. Diz assim o verso de número 3, por isso estou feliz de estar aqui, é uma alegria ver muitas pessoas que eu amo. Verso 3 diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado por mais um domingo aqui, na sua casa, local que chamamos de casa de Deus, porque estamos aqui. Muito obrigado pela oportunidade que temos de poder transmitir esse culto ao vivo para tantas famílias, outras casas, pessoas que estão também nos seus trabalhos, enfim. Muito obrigado pela oportunidade de todos podermos, nesse momento, participarmos desse culto, Pai, adorando ao Senhor que é o nosso Deus, o Deus sobre as nossas vidas, celebrando Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, o nosso Senhor e Salvador, e ouvindo a Tua palavra, Senhor, palavra esta que é viva, poderosa, eficaz, palavra que alimenta os nossos corações, que dá direção para as nossas vidas, e é isso que rogamos nessa hora, Pai, que a Tua palavra, Deus, possa falar aos nossos corações nessa manhã, a despeito de quem prega, a despeito de quem ouve, das nossas falências, dos nossos erros, das nossas incapacidades, que o Senhor fale conosco, Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça e pelo seu amor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, que estás presente nesse lugar, que habita em nossas vidas, que o Senhor revele a palavra do Deus vivo, palavra esta lida nessa manhã, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esses 2 versos introdutórios à carta de Paulo aos Gálatas são profundamente poderosos ao apontarem para verdades do Evangelho. Quando Paulo saúda a igreja em Gálatas, com a paz, ou melhor, com a graça e a paz do Senhor. E no verso 4, ele apresenta o que veremos ao longo desse tempo que temos aqui hoje pela manhã, uma síntese do Evangelho. E por que olharmos para 2 versos que são introdutórios a toda uma carta poderosa, onde Paulo trata de assuntos muito, muito importantes para uma igreja nova, mas que passava por uma enorme crise, uma crise produzida por
cristãos judaizantes, uma crise produzida por ensinamentos que iam de encontro, e não ao encontro do Evangelho, mas de encontro ao Evangelho de Jesus. E vemos nessa igreja algo que sim pode nos alcançar hoje, tem alcançado a igreja de Cristo ao longo desses 2000 anos. Uma mentira que muitas vezes tira do nosso coração, ou melhor, coloca o nosso coração onde ele não deve estar. Sabemos que a pior mentira é aquela que mais se parece com a verdade. Ela engana facilmente, alimenta em nossos corações uma falsa esperança, nutre nos nossos corações um desejo, uma esperança que será frustrada lá na frente. Desperdício de tempo, desperdício de força, e que de forma gradativa vai nos afastando de Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas, da revelação de Deus para as nossas vidas. A igreja sempre enfrentou e continuará enfrentando ameaças mentirosas de um outro evangelho. Um evangelho que tenta esvaziar a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E era isso que justamente a igreja em Gálatas, melhor dizendo, estava vivendo. Ela estava experimentando novos ensinamentos, uma jovem igreja, que esvaziava a pessoa e a obra de Jesus Cristo, colocando a necessidade de uma obra humana, de um esforço humano, de um mérito humano para que se alcançasse salvação. E aí vemos o que aconteceu aqui em Gálatas, e que acontece até hoje nos nossos dias, nas narrativas parecidas, ou com alguns poucos elementos do Evangelho de Jesus que podem sim nos enganar. E essa carta de Paulo aos Gálatas, esse texto, esses únicos 2 versículos que lemos aqui hoje pela manhã, nos trazem a verdade e nos colocam atentos para todas as vezes que avistarmos a bonita e politicamente correta sinergia salvífica, ou seja, uma junção de forças e ações meritórias de nós, homens e mulheres, ou condicionantes legais, mais a ação de Deus, a fim de que alcancemos salvação. Sempre que avistarmos, sempre que o nosso coração se deparar com essa ação sinérgica, salvífica, ou seja, a união de forças para que possamos sim alcançar salvação, precisamos revisitar, precisamos pisar mais uma vez nos fundamentos da nossa fé evangélica. Graça, justificação pela fé, suficiência da obra de Cristo e a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Como eu disse, essa igreja passava por uma crise logo no início da sua existência. A carta de Paulo aos Gálatas enfrenta frontalmente essa demanda, essa crise do primeiro século cristão. Infelizmente, como já disse aqui hoje, também uma crise presente nos nossos dias, através de movimentos legalistas, cheios de religiosidade vazia, que acham ser natural adquirir a salvação por meios próprios, que acha ser natural participar ativamente em conjunto com Deus, nesse processo que é único e exclusivo do Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Muitos não declaram isso. Muitos que incorrem nesse erro de contribuírem de maneira meritória para que alcancem salvação, não declaram isso verbalmente, mas vivem de maneira como se isso fosse a verdade das suas vidas. Uma salvação alcançada por obras, em parte, e também pela fé. Paulo combateu isso na sua época. Paulo combateu esse movimento judaizante que estava, dentro da igreja e que pregava essa mentira. E essa carta de Paulo, que fala aos nossos corações hoje, tem esse poder de nos trazer para esse centro e nos trazer para essa ideia correta, para a verdade,
do Evangelho, de que Cristo e sua obra são suficientes para a nossa salvação. Esses irmãos estavam incorrendo no erro de negar a justificação somente pela fé e insistindo na necessidade da circuncisão e na observação de alguns preceitos legais para alcançarem salvação. Talvez você não veja hoje, ou você não participe hoje de nenhuma igreja que pregue a circuncisão. Talvez você não atente para algumas práticas que podem ser, sim, legalistas e que você pratica, que você incorre. Mas muitas vezes achamos e entendemos que devemos, sim, participar dessa obra que é única e exclusiva do nosso Deus. E por participar de maneira equivocada, ou por achar que devemos participar, e ser esse o grande equívoco, o grande erro, acabamos por nos frustrar. Acabamos por não encontrar a salvação, mas flashes, lampejos de uma vida com Deus superficial ou até mesmo enganosa. Paulo, então, diante dessa mentira que estava entrando dentro da igreja, escreve essa carta aos Gálatas. E nesses dois primeiros versos que lemos, o verso de número 3 e 4, logo no preâmbulo, logo na introdução, ele já apresenta aquilo que ele pregaria para essa igreja e que prega aos nossos corações nessa manhã, o Evangelho. Sabe, queridos, estamos ainda diante de um ano pela frente. Mês de janeiro, muita gente ainda de férias, muita gente ainda, sabe, construindo as suas metas, os seus sonhos, muita gente ainda mudando as coisas na sua vida para que as coisas passem a acontecer. E a gente fica na expectativa de renovo, a gente fica na expectativa de alcançar grandes vitórias, a gente fica na expectativa de que esse ano tudo vai dar certo, a gente fica na expectativa de alcançar alegria nessas coisas, em novas realizações, e esquecemos que a nossa alegria só de fato é real quando olhamos para Cristo e para a verdade do Evangelho, que traz ao nosso coração o que o Paulo coloca aqui no verso 3, a graça e a paz da parte de Deus. Paulo, então, a partir da sua santa indignação, Paulo estava furioso com a igreja em Gálatas. Paulo, então, sustenta o seu apostolado, vemos isso no primeiro verso que não foi lido. Ele diz, Paulo, apóstolo enviado, não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e Deus Pai. Ele sustenta o seu apostolado para, assim, apresentar o Evangelho. Paulo, então, anuncia o Evangelho no verso 4, fazendo desses versos que lemos, 3 e 4, essa introdução tão poderosa, a fim de combater essa mentira de que o Evangelho, ou melhor, de que a salvação pode ser alcançada por mim e por você, pelas nossas forças, juntamente com Deus. Verdade que nos livram dessa poderosa mentira. Verdade que tentam ainda hoje esvaziar as nossas igrejas, os nossos púlpitos, os nossos corações, da centralidade do Evangelho que consiste, reside na pessoa de Jesus. Verdades que diminuem, mitigam a nossa relação com Deus, na sua soberania, no seu cuidado e na sua perfeita e boa e agradável vontade, que deve recair e que recai sim sobre as nossas vidas, e nela devemos alcançar contentamento. Paulo, depois de se apresentar como apóstolo, Paulo então vem com a saudação, no verso 3 que lemos, e saúda essa igreja, esse povo, esses irmãos que estavam correndo num erro gravíssimo, com a graça e a paz do nosso Senhor. Com a graça e a paz, como diz aqui, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz que sintetizam,
que resumem o Evangelho. A paz fala da natureza da salvação e a graça diz respeito à sua fonte. Queridos, se há algo que você precisa colocar no seu coração para o ano de 2020, se há algo que você precisa parar e pensar e encharcar a sua mente e o seu coração, é da graça e da paz. Porque somente pela graça os nossos pecados são removidos e somente pela paz podemos acalmar a nossa consciência culpada. Quando Paulo saúda essa igreja com graça, ele apresenta a raiz da salvação para esses irmãos. Salvação que, como Paulo combate de maneira poderosa nessa carta, não é conquistada pelas nossas obras. Eu e você não estamos aqui pelo nosso esforço. Eu e você não alcançamos salvação pelo fruto da nossa disciplina, da nossa boa vontade, do nosso desejo. Pelo contrário, salvação que não é conquistada das obras, mas um presente da graça. Eu e vocês estamos aqui hoje entendendo e adorando a Deus, ouvindo essa mensagem, porque a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos alcançou. A salvação não é fruto da obra que fazemos para Deus. E se você tem ouvido um outro evangelho, se você tem ouvido uma outra mensagem, se você tem ouvido e até experimentado, vivido uma outra realidade, diferente dessa, de que a salvação não é fruto da obra que fazemos, você está incorrendo no mesmo erro dessa igreja. Você está incorrendo no mesmo erro de igrejas que, ao longo de muitos anos, lutaram para alcançar salvação e perceberam e se frustraram de que a salvação só é fruto da graça de Deus. Paulo diz para essa igreja, diz para mim e para você hoje, que estamos aí iniciando um ano, e que desejamos ter alegria e contentamento e realizações em tantas áreas da nossa vida, a primeira coisa que precisamos pensar, encharcar o nosso coração, encher as nossas vidas, é da certeza que encontramos graça, paz, salvação no Evangelho. Então a salvação não é fruto da obra que fazemos para Deus, mas resultado da obra que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Descansa o teu coração nisso. Nós não conseguiríamos por nós mesmos. Sabe, não basta colocar a planta dos seus pés, não basta apenas declarar, não basta apenas se posicionar. Não. É claro que quando encontramos a graça, é claro que quando encontramos Jesus, a nossa vida é transformada, as nossas ações são transformadas, os nossos corações são transformados e tudo muda. Mas é obra de Deus, alcançamos salvação somente, exclusivamente, pela obra de Cristo na cruz. Não conseguiríamos por nós mesmos. E quando encontramos um outro evangelho, quando ouvimos um outro evangelho, quando vivemos a partir de um outro evangelho, nós nos frustramos. Um comentarista que eu amo, chamado William Hendricks, diz a respeito da graça à luz desse verso. A graça significa favor espontâneo e imerecido de Deus em ação. A operação de sua benevolência derramada livremente, dando salvação a pecadores, a mim e a você. E ele continua. É a ação do juiz que não somente perdoa a pena, mas também cancela a culpa do ofensor e ainda o adota como seu próprio filho. Isso é lindo, queridos. E muitas vezes a gente fica aí guerreando, fica aí, sabe, sacrificando a nossa carne, sacrificando o nosso coração, frustrando o nosso coração, achando que nós podemos alcançar isso que Deus deu para cada um de nós, por graça e amor, na cruz, na pessoa de Jesus. Vemos ainda no verso 3 que Paulo não só saúda essa igreja com a graça, mas também com a paz. E aí a gente entende que se a graça é a raiz da nossa salvação, a paz é o fruto.
Se a graça é a fonte dessa salvação, a paz é o fluxo que corre dessa fonte para nós. O raciocínio é o seguinte: a graça é a causa da salvação, e a paz que inunda os nossos corações é o resultado dessa certeza e dessa obra maravilhosa de Cristo em nossa direção. A partir da graça, encontramos paz. Por causa da graça, alcançamos paz com Deus e paz de Deus. E aí, como muitos experimentaram ao longo de 2020, pode vir pandemia. Pode bater à nossa porta o desemprego. Pode chegar aos nossos corações o luto. Mas como somos objetos da graça de Deus, e alcançamos nele paz, paz com ele, paz dele, tudo isso que é muito duro, muito difícil, é suplantado por um estado de paz que nós mesmos não conseguimos descrever, mas que sentimos. É quando Paulo diz em Filipenses, a paz que excede a todo entendimento. Essa paz não vem porque fazemos campanha de 7 semanas. Essa paz não vem porque, de maneira religiosa, nos curvamos e nos ajoelhamos e oramos dia após dia. Não, essa paz vem porque entendemos o Evangelho, porque as escamas caíram dos nossos olhos e entendemos que o Deus que criou e sustenta todas as coisas, agiu na existência, no tempo, em nosso favor, se entregando por cada um de nós, fazendo aquilo que eu e você não poderíamos fazer. É claro que a gente quer, avançar, é claro que a gente quer conquistar muitas coisas, pessoalmente, como família, como igreja. Mas essas coisas não gerarão paz. Se no início, se no nascedouro, a paz que inunde o nosso coração seja fruto da graça de Deus que nos alcançou. Por causa da graça alcançamos paz com Deus e paz de Deus. Talvez eu poderia aqui dizer que, usando uma força de expressão, essa paz não tem preço. Mas eu estaria redondamente errado. Essa paz tem sim um preço. Teve sim um preço. Cristo na cruz. E talvez você esteja hoje aqui, pensando, eu preciso dessa paz. Eu preciso dessa paz ultra circunstancial. Eu preciso dessa paz que inunde o meu coração, mesmo que as coisas ao redor pareçam estar todas erradas. Você precisa entender e alcançar. E somente o Espírito Santo pode fazer isso nessa manhã por você, não Dodô aqui gritando, pulando. O Evangelho. A boa notícia, que reside num Deus que habitou entre nós e se entregou por você naquela cruz. Eu estaria completamente errado ao dizer, não tem preço. Tem sim, essa paz tem um preço, o sangue de Cristo derramado na cruz por mim e você. Esta paz é um estado de reconciliação. Quando Cristo morre pelos nossos pecados, Ele nos reconcilia com Deus. Ele paga o preço que eu e você deveríamos pagar. Essa paz é uma condição de sim, agora vivermos com algo dentro de nós que nos faz olhar para a vida, e mesmo diante de uma vida tão difícil, e continuar vivendo em paz. Na certeza de que tudo está nas mãos do nosso Deus. Sem desconsiderarmos as coisas que aconteceram, sem desconsiderarmos aquilo que está acontecendo nesse momento e que tem atingido o nosso coração.
mesmo assim encontramos paz. Paz que é uma grande bênção, paz que, como já dito, excede a todo entendimento. Paz que não é ausência de dificuldades, paz que não é ausência de problemas, de tormentas, mas a certeza de que temos abrigo, a certeza de que temos socorro em qualquer situação. Ambas, graça e paz, são dádivas de Deus, Deus Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, para mim e para você. Algo que precisamos entender é que não seríamos capazes. Eu sei que você sabe. Eu sei que quando você examina honestamente o seu coração, você descobre, você sabe, que por mais que você se esforce, por mais que você seja disciplinado, por mais que você seja uma pessoa inteligente, por mais que você seja uma pessoa que lute muito para fazer as coisas certas, você não consegue encontrar essa paz por si só. Eu sei que você sabe. Eu sei que muitas vezes você tem a sensação, e é a sensação correta, de correr atrás do vento. Eu sei que você tem a sensação de que, terminando de alcançar o objetivo X, novos objetivos precisam surgir. Novas metas precisam surgir, porque você não vai encontrar paz no objetivo X, porque não encontrou lá atrás quando alcançou o Y. Essa graça e paz que Paulo saúda a igreja em Gálatas, são bênçãos do alto para as nossas vidas. Algo que Deus faz, algo que Deus produz através de Cristo Jesus na cruz. Paulo, então, no verso 4, depois de fazer essa saudação maravilhosa, mesmo indignado, mesmo triste com a igreja que estava incorrendo em gravíssimos erros, de esvaziar a obra de Cristo, de esvaziar a pessoa de Jesus, Paulo, então, de maneira sintética e ao mesmo tempo poderosa, apresenta o Evangelho. Paulo ressalta o grande evento da história, na qual a graça de Deus foi derramada e do qual emana a paz, ou seja, a cruz. No verso 4, Paulo resume o conteúdo da mensagem apostólica. Ele apresenta o Evangelho. E eu quero ver com vocês nessa manhã, 3 verdades que nos livram desses falsos evangelhos de nossos dias. 3 verdades que nos livram dessa sensação de que poderemos alcançar pelas nossas próprias forças, que sempre nos levam a uma enorme frustração. 3 verdades que precisamos ter, tatuadas no nosso coração. E a primeira delas é que a natureza desse sacrifício que Cristo fez na cruz é uma natureza de entrega. Isso é lindo, olha que diz a parte A do verso 4, se entregou a si mesmo por nossos pecados. Cristo se entregou por você, por mim. Não foi por fraqueza, não foi para se tornar um mártir, pelo contrário. Não foi porque ele foi traído por Judas, ou porque Pilatos foi um covarde lavando as suas mãos, não. Cristo foi crucificado porque se entregou voluntariamente por mim e por você. Queridos, isso não pode sair das nossas mentes. Isso não pode deixar o nosso coração. A verdade de João 10:11 precisa sempre ecoar dentro de nós. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Cristo é o nosso bom pastor. Ele se entregou por nós. Paulo queria dizer para essa igreja, dizer aos Gálatas e dizer para nós hoje, a natureza dessa obra, dessa salvação, é de entrega. Deus encarnou,
e se entregou por você naquela cruz. Ouça o que o Senhor está falando ao seu coração hoje. Você não pode sozinho. Eu não posso, ninguém aqui pode. Mas Cristo pôde e fez por mim e por você o que ninguém poderia fazer. Ele se entregou por nós. Ele é o bom pastor. Ele deu a vida por mim e por você. É essa verdade que precisa, estar no nosso coração, a fim de que enfrentemos mais um ano, a despeito das circunstâncias, a despeito das dificuldades que iremos enfrentar, dos sonhos que não iremos realizar, dos objetivos que não iremos alcançar. Essa é a verdade que vai nos dar paz. Paz com Deus e paz de Deus. Martinho Lutero, o grande reformador, diz a respeito desse verso. Ele deu o quê? Não ouro, nem prata, nem animais de sacrifício, mas a si mesmo. Pelo quê? Por que Cristo se deu? Não por uma coroa, não por um reino, não por santidade ou por justiça. Ele deu porque nós éramos pecadores e por nós mesmos não conseguiríamos. Ele se deu pelos nossos pecados. Ele fez isso por você. Uma entrega substitutiva. Olha que loucura, ele se colocou no nosso lugar. E muitas vezes esquecemos disso. Tim Keller diz, a substituição é o motivo do Evangelho ser tão revolucionário. Porque nenhum outro Deus faria isso. Fez isso. Só o Deus, o único Deus, se entregou de maneira substitutiva por mim e por você. E aí o grande recado que Paulo dá a essa igreja que estava misturando fé com obras, meritocracia, e que muitas vezes se dá nos nossos dias, nas nossas vidas, nos nossos equívocos. O que Paulo está dizendo é, Jesus fez tudo que precisávamos fazer. Jesus fez tudo que não conseguiríamos fazer. Tudo. E ele continua no verso 4, não só com a natureza desse sacrifício, mas com o propósito desse sacrifício. O propósito de Cristo morrer na cruz por nós era de resgate. Ele nos resgatou. Olha o que diz a parte B desse único verso, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. A morte de Jesus tinha um objetivo, um propósito bem definido. Cristo se entregou para nos resgatar do poder desse mundo caído, cheio de pecado, e para nos transportar do reino das trevas para o reino da luz, o seu reino. É isso que acontece hoje nas nossas vidas, nesse reino iniciado a partir da vinda de Cristo. Algo lindo e grandioso, que não podemos deixar passar em branco, é que a natureza dos resgatados, ou seja, a natureza minha e sua, era de inimigos de Deus. E esse resgate foi efetuado por intermédio da morte voluntária do resgatador pelos seus inimigos. Queridos, é muito amor. Nós crucificamos Jesus, nós andamos de costas para Jesus, nós damos de ombro para as coisas de Jesus, e Ele mesmo assim vem em nossa direção, em nosso favor, e morre por nós. O resgatador resgata aqueles que eram seus inimigos. O resgatador morre por aqueles, de maneira voluntária, por aqueles que o ignoravam. Jesus foi à cruz para nos livrar do domínio do maligno, uma vez que a própria palavra nos ensina que esse mundo jaz do maligno. Esse mundo jaz da dor, da fome, da morte, da usurpação, da ambição, da ganância. Jesus nos resgata desse mundo, desse domínio maligno. E a Bíblia divide a história em duas dispensações, dois períodos, esta que vivemos e a dispensação futura. A dispensação futura é inaugurada com a vinda de Cristo, como já dito aqui. E quando alguém se converte,
Ele é transportado da dispensação presente para a dispensação futura. Ou seja, do domínio de Satanás para o reino da graça, para o reino de Deus. Colossenses 1,3 diz isso bem, para o reino do Filho do seu amor. O propósito, ou melhor, a natureza dessa obra salvífica que só Jesus poderia fazer e fez, é a entrega. O propósito, o resgate. E por fim, nesse verso 4, a origem desse sacrifício, de toda essa obra maravilhosa, é a vontade de Deus. É a vontade. Diz assim o verso na sua última parte, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Tanto o resgate, tanto os meios utilizados, a morte, a cruz, nasceram no coração de Deus, por amor a mim e a você. Deus que é amor, essa sempre foi a sua vontade. Vontade que ninguém poderia parar, vontade que ninguém poderia conter, porque Ele é Deus e soberano sobre todas as coisas. Vontade de mudar a sua história, de te salvar para toda a eternidade, de te livrar da ira vindoura. Vontade que te alcança hoje, te transforma hoje, que te traz paz hoje, mas não só hoje, mas para toda a eternidade. E a verdade que precisamos ouvir hoje, a partir desses 2 versos, é essa verdade de que Deus, por sua vontade, por amor, enviou o seu Filho que se entregou e nos resgatou dessa vida, sabe, de dor, dessa vida sem paz, dessa vida sem direção, dessa vida de correr atrás do vento, dessa vida em que as realizações se esgotam aqui, dessa vida em que não encontramos contentamento, mesmo conquistando tudo aquilo que gostaríamos de conquistar. Tudo fazia parte do plano de Deus. Você estar aqui hoje faz parte desse plano. Você participar através do canal do YouTube, da internet, enfim, faz parte desse plano. E o meu desejo, queridos, é que diante desse ano que ainda temos pela frente, esse mesmo perigo que alcançou a igreja lá no 1º século, alcançou a igreja dos Gálatas, que esse mesmo perigo do passado, disfarçado muitas vezes de algo parecido com o Evangelho, não alcance os nossos corações, e não coloque o nosso foco, não coloque as nossas forças, as nossas expectativas em algo que não seja Jesus, a sua cruz, a sua obra. O meu desejo é que essa palavra nos livre de uma postura utilitarista com Deus, que esvazia a obra de Jesus, a sua natureza, o seu propósito e a sua origem dessa obra. Sabe, eu não quero que o meu coração, muito menos o coração de vocês, olhem apenas para aquilo que o Senhor pode ou irá fazer ao longo desse ano. Mas eu quero que continuemos a orar, a olhar, a enxergar aquilo que o Senhor já fez na história e continuará fazendo, a fim de que sim, desfrutemos dessa salvação, dessa graça e dessa paz por todos os dias da nossa vida. Algo que não se esvazia, algo que não se perde, algo que não se vá. Não. Que não estejamos preocupados em alcançar felicidade só se Deus corresponder aos desejos dos nossos corações. Que não estejamos focados em sermos felizes no aqui e agora, porque temos os nossos desejos atendidos. Não. Quando declaramos ou pisamos, como já disse aqui, a planta dos nossos pés, ou tomamos posse, não. Que possamos, diante dessa verdade, o Evangelho, reafirmar todos os dias em nossos corações aquilo que de fato nos dá esperança. Aquilo que de fato enche o nosso coração de uma paz que não se vai. Uma paz que
permanece, uma paz que é contínua, uma paz que é poderosa ao ponto de nos fazer olhar para as circunstâncias e continuar tendo paz. A verdade do Evangelho. Verdade é essa que consiste que Cristo se entregou na cruz não por acidente, nem por forças do mal. Que Cristo se entregou como um sacrifício voluntário por mim e por você. E que tudo isso foi de acordo com a vontade de Deus, que nos salvou por amor. Eu quero chamar aqui à frente os nossos queridos irmãos da música. E antes de cantarmos a última música, eu quero ler com vocês o verso de número 5, que será projetado aqui. Foi Cristo, foi graça, foi por amor, foi suficiente. E é isso que nos enche de paz. É isso que nos dá a certeza de que a eternidade nos reserva algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano, mas é de Deus para as nossas vidas, e desfrutaremos na presença do nosso Pai. É isso. Ele nos salvou por amor. A quem, como diz o verso 5, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Jesus, suficiente, Senhor e Salvador da minha vida, da minha história, da sua vida, da sua história. Não só hoje, não só para o ano de 2021, mas para toda eternidade. Fique de pé, vamos adorar a Deus. E depois de mais essa canção, vamos orar e impetrar a bênção. E que essa semana seja uma semana cheia de alegria e de paz. Não nas coisas que já podemos ver, não nas coisas que já programamos ou que temos alcançado na nossa vida particular, profissional, familiar, mas porque no nosso coração temos a certeza de que Jesus Cristo nos salvou. E a obra dele é suficiente sobre as nossas vidas. Adore ao Senhor. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quanto falho, você me amas, estás presente a me cercar. Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá nos separar. Vamos declarar. Tu és meu guia, meu protetor, tua mão me firma.
o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado. Vamos declarar mais uma vez, igreja, somente a igreja, diga! O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado. Então declara assim, declara junto comigo. E quando tudo se acabar, estarei seguro. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A vocês, igreja, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado porque em dias em que somos motivados, seduzidos por tantos outros evangelhos e que nos prometem tantas coisas e que os nossos corações ficam, Deus, quedados, seduzidos, nós te pedimos, Senhor, que o nosso coração tenha o foco e a centralidade no Teu Evangelho. Que a Tua graça e a Tua paz inunde as nossas vidas. E que a suficiência da Tua obra, como acabamos de cantar, que foi capaz de rasgar o véu e nos conceder a paz contigo e a paz em nossos corações por isso, seja com cada um de nós, Senhor. Por isso clamamos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo que nos conduz a toda essa verdade, seja com cada um de nós aqui e nas nossas casas, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana cheia de paz, a partir do Evangelho, a partir da graça de Jesus.
prostro-me diante da cruz.